Eu queria colocar aqui para vocês, eu acho que é a tela número 5, que quando a gente fala de um outro negócio que é investimento, outra coisa para a gente pensar é que o cidadão primeiro precisa aprender a poupar. Poupar significa reter um pouquinho do que você ganha. 5%, 10%, 15%, 20%, vai na tua, mas você aprender a guardar. Uhum. Tem um palestrante, o Lair Ribeiro dizia que a gente precisava aprender a andar com, sei lá, uma nota de R$100 na carteira. E passar o mês todo sem gastá-la. É um desafio. Quando o dinheiro físico era aquelas coisas que os incas e os maias usavam. Os incas e os maias, né? Eles usavam. E a ideia do Lair Ribeiro na palestra era o seguinte: você tem que se disciplinar a aprender a andar com dinheiro. Você precisa gostar de andar com dinheiro, porque o pobre é um negócio louco. Ele pega o dinheiro e já corre pagar alguém ou comprar alguma coisa que é para voltar a ficar sem dinheiro. É verdade. Ele gosta de ficar sem dinheiro. Então, eu disse isso. Ao contrário, a pessoa que é disciplinada, que gosta de vida mais próspera, ela mantém dinheiro na carteira eventualmente como um símbolo. Ela é capaz de segurar suas vontades e mesmo tendo dinheiro na carteira, ela resiste. A nota de R$100 é bom porque dá dó de gastar uma nota de R$100, trocar ela. E depois que você troca um monte de 10, e 5 e 20, aí já foi. Aí vai tudo. Isso. Vai tudo. Então a ideia... Agora, guardar dinheiro é uma etapa. Investir é outra coisa. E eu tô com pena que tem gente que já está confundindo o jogo do tigrinho com investimento. Né? Aí o cara faz fiado, ele empresta dinheiro para jogar no tigrinho. Nossa senhora. É insano. Então você já percebeu isso. Eu sei que você percebeu isso. Então a ideia de eu guardar um pouco... Que seja poupança. Que seja poupança. Num momento ela vai ter um certo volume e eu vou pensar em investimento. E aí você fique atento porque o mercado financeiro também oferece e começa a convencer você que, sei lá, que com R$100 você consegue investir em ações. E é verdade. Mas é uma estupidez. Nem capital para isso é. Primeiro você acumula e aprende a ser disciplinado a ter algo e quando tiver um volume um pouquinho maior você pensa no investimento. E aí existem muitas opções. E nos investimentos, gente, investimento é sempre tempo. Investimento é tempo. E é projeto. Eu estou investindo para quê? É para aposentadoria? É uma estratégia. É para comprar um bem de consumo? É outra estratégia. É para fazer uma viagem? É outra estratégia. Então você tem que sempre dar um objetivo, o que ficou famosa a palavra propósito, para o que você está fazendo aquele esforço de guardar o dinheiro. Me falaram uma vez que o melhor investimento é pagar à vista, né? Você já sai com 10% de desconto. Você já ganhou 10% é o melhor investimento que tem. Sim, é porque é assim que funciona mais ou menos. E, concordando com você. Você guarda R$100 numa caderneta de poupança e depois do mês você tem R$100,50. Mas comprou um troço a prazo que era para pagar 90 e você pagou 100. Você pagou 10 a mais para ganhar depois 50 centavos na outra ponta. Exatamente. Então, se você tivesse feito uma melhor compra, é muito mais rentável do que a rentabilidade que você está obtendo no investimento. E se à vista você tiver um desconto, sim. Você paga. Se o cara te der um desconto de 2%, já é maior. Já é maior que o rendimento da poupança. Mas exatamente. Se ele te der um desconto de 1%, já é maior que o rendimento da poupança. Não, já é maior que qualquer rendimento de qualquer coisa. 2% já é maior que qualquer um. Né? Entendeu? Então, esse também, melhor negócio com o dinheiro à vista. Né? As pessoas pararam de pechinchar, né, gente? Lembra? É um hábito que só tem que voltar, é negociar. Não, todo mundo só pechincha prestação agora. Pode ser em 10? É ruim. Dá pra ser em 12? É verdade. A pessoa não pechincha mais valor, ela quer prazo. Quanto mais prazo, mais juros. Tudo que tiver em 12 vezes sem juros, todo mundo compra. Assim. Os investimentos têm que ser pensados de acordo com o seu perfil. Existem depois... agora já tenho uma grana, já tenho um acúmulo aqui de capital. Vou fazer um investimento. Aí é o seguinte também, o mercado ele é esperto, ele vai perceber o seu perfil. Você é mais conservador, você é moderado ou você quer correr algum risco? Você é mais ousado. Né? O que está por trás desse jogo é o quanto você pode perder.
Né? Exatamente. O mais ousado pode perder mais. Se ele está a fim de correr esse risco, ele pode. Então, também ter aquela jornada do autoconhecimento. Eu sou arrojado, sou moderado, ou eu admito correr o risco de perder algo? Eu já li alguns lugares que falam, você vai começar a investir e tal, tenha pelo menos 3 ou 6 meses de custo que você tem todo mês para você tirar na hora, se precisar. Tipo, se eu for demitido amanhã, ou se a empresa quebrar, não sei o que, tem isso daí também, né? Essa regrinha de ouro, assim, especialmente para quem é assalariado, né? Quem tem uma renda fixa e é daquilo que ele vive. Uhum. Então, antes de você acumular 6 meses, você não pode achar que você é investidor nem nada. Uhum. Tá? Porque aquilo a gente chama de reserva de emergência. Contando que em 6 meses você vai se recolocar no mercado de trabalho. Sim. Então, até 6 meses do seu ganho, você ganha 10 mil por mês, você tem que ter pelo menos 60 mil guardado como reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, ela não é investimento, ela é só um colchão por uma hora do infortúnio. Uhum. Né? Então, esse também são coisas que você aprende, né, gente? Aprende lendo, de novo, não é aqui só, né? Exatamente. Buscando, como dizia o ET Bilu, busque conhecimento. Né? Então, a ideia de não chamar um cara com 100 reais por mês e que não tem uma reserva nenhuma, chamar esse cara de investidor. Você está enganando ele, tá certo? Então, ter consciência. Guardo o recurso até ter 6 meses do meu salário ou do meu ganho médio. Aí, depois disso, eu passo a entrar numa outra categoria, que é alguém que já tem a reserva de emergência formada, e agora eu posso pensar em outros planos, porque o primeiro plano é a reserva de emergência. Uhum. E aí, vamos puxar um negócio que é o tempo. Uma aposentadoria, hoje, a gente ainda depende do Estado. Goste ou não, é o Estado providência que mantém a previdência pública, que vai te pagar uma aposentadoria mínima de um salário por mês ou um benefício de prestação continuada de um salário mínimo por mês, para te dar dignidade no final da vida. Uhum. Uma conta que é paga por todos os brasileiros. Então, goste ou não goste, é o que nós temos. Se você não quer sofrer essa humilhação de viver com um salário mínimo, de um benefício ou de uma aposentadoria mínima, se você não quer sofrer essa humilhação, lembrando que agora a idade média nossa já está em 73 anos de idade, então é possível que você viva até 73, 74, até 80 anos de idade. Você pode se aposentar ali com 65, você vai viver 15 anos na fase onde tudo é mais caro, porque é remédio, saúde, com menos recursos. Então, se você quer sofrer menos nessa época, você tem que formar capital antes. Então, formação de capital para o futuro, que a gente chama de aposentadoria ou previdência, é um outro desafio para a gente educar as pessoas. Em geral, nenhum jovem está preocupado com a sua aposentadoria. Se a gente conversa hoje com meninos de 18, 20, 30, 35 anos, nenhum deles pensa daqui 50 anos. Está pensando na sua aposentadoria. Então, ou conta com o governo, e raramente alguns conseguem fazer uma previdência privada, que são instrumentos que já existem para isso também. Uhum. Então, o planejar a aposentadoria também é um desafio para a gente educar o nosso povo. Significa você adiar a realização de desejos e necessidades hoje, acumular capital para sofrer menos na última etapa da vida. Uhum. Né? Então, isso é duro de dizer assim, quando eu falo sofrer menos, é porque houve uma mudança da configuração das famílias. Antes eu tinha uma família de 10, 12 pessoas, que se eu tivesse 2 ou 3 em situação mais frágil, a família junta mantinha o conforto daquela pessoa, do vô, da avó, do tio, enfim. Sim. Hoje as famílias são casais com um filho, casais sem filhos, pessoas que já vivem ou se separaram ou decidiram não ter um companheiro ou uma companheira. Uhum. E essas pessoas não têm uma rede social de apoio que não seja governo. Sim. Ou o próprio capital que conseguiu acumular. Uhum. E isso a gente tem que dizer.
Eu fiz uma conta rápida antes de vir para cá. Para você viver 15 anos com 2 salários mínimos, você tem que acumular R$500 mil ao longo de 35 anos de trabalho. Isso para você viver com 2 salários mínimos por mês, por 15 anos. E você direto. Aposentei com 65, morro com 80. São 15 anos. Custa R$500 mil essa vida de 2 salários mínimos nesse período. Só que para eu juntar R$500 mil, eu tenho que ter acumulado em 35 anos os R$500 mil. Uhum. Agora, se eu já Dá passei... uma base de quanto por mês para guardar? É que aí 300 e... composto, Tá, mais ou menos R$350 por mês. R$350 por mês. Começando lá com 18 anos. Começando no início dos 35 anos. Aí você olha no espelho e você busca o autoconhecimento aqui. Poxa, eu já tô com 40. Já fudeu. Não tenho 1.000? Não tem nada, tô devendo. Deixei de fazer. Então tem que fazer cedo. É claro que a gente vai ler nos livros que outras sociedades, como a norte-americana, que já não tem o Estado Previdência, nasce uma criança, o cara já começa a comprar ações, começa a fazer investimento para a criança, porque sabe que não tem jeito, porque o Estado não vai ajudar. Não vai ajudar, né? Tá certo? Então, assim, planejamento, investimento é uma coisa importante. Agora, eu acho que no configuração brasileira, o investimento, pensando num projeto de qualidade de vida na melhor idade, ou lá acima de 65 anos, é o melhor projeto que você pode ter. Né? Ah, mas eu vou ter umas casinhas de aluguel. Tá. É uma estratégia mais clássica, mais conservadora. Ainda vale a pena? Até que o inquilino não destrua a casa e você tenha que reformá-la, né? Sim. Aí você descobre que você não conseguiu capital, você consumia o valor que você recebia de aluguel, agora você não tem o dinheiro para reformar a casa, não tem inquilino mais que entra na casa. E aí você fica com... E aí você tem um imóvel parado lá que só vai dar problema cada então vez você mais. tem N problemas, né? Então, assim, existem mecanismos mais modernos de você preparar a sua aposentadoria que não seja, por exemplo, aluguel de um imóvel. Então, educação e consciência é um processo difícil. É difícil. Nós estamos, no Brasil, vivendo um fenômeno interessante, que é vivendo mais e as pessoas vivendo o agora. O prazer imediato. Perigo isso, né? Já, eu quero ser feliz já, quero satisfazer minhas necessidades agora. E isso, nem problema, cada um cuida da sua vida, acho que... Mas... ver se isso está em nível consciente, é isso mesmo que você quer levar uma vida louca agora, e paga o preço depois quando você tiver mais idade e menos saúde, ou se você quer fazer algum tipo de estratégia para que você não deixe de viver o agora, mas seja mais comedido agora, para ter alguma energia, alguma reserva, algum suporte para quando entrar numa fase de idade mais avançada, onde a energia, o trabalho, as condições laborais são piores, né? Então você possa contar com algum tipo de apoio que eu construí ao longo da minha vida. Então, é um pouco de menos de dicas e mais de um convite a uma reflexão, né? Vou empreender em algo? Ok. Mas antes de pensar em empreender, pensa se você fez as reflexões no nível pessoal. É muito difícil ser um bom empreendedor se a tua vida pessoal está muito bagunçada.